Olá, tudo bem? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo do estojo Love. Ele é um modelo super compacto, tem um espaço interno bem grande, cabe bastante caneta e além de caneta dá pra utilizar como necessário, pra colocar maquiagens, pra levar na viagem, levar na bolsa e tudo mais. Eu espero que gostem desse vídeo, fiz com bastante carinho. Vamos lá aos materiais. O molde do estojo Love está disponível aqui na descrição do vídeo para download gratuito. Quando você for imprimir em tamanho real, tamanho 100%. Aqui tem um quadradinho que deve medir 3 centímetros. Então é só confirmar aqui se o quadrado tem 3 centímetros para garantir de que todas as medidas aqui do molde estão no tamanho certo. Recortei o molde e colei ele num papelão. Esse papelão é uma embalagem de papel adesivo, mas você pode usar um papel cartão, uma cartolina. Então usa aí um material mais durinho, né, pra ficar melhor, mais estruturado o molde, pra gente riscar depois no tecido. Então eu colei da seguinte forma, colei aqui de um lado, espelhei e recortei aqui do outro lado. Uma sugestão, você pode imprimir 2 folhas iguais e colar uma de frente pra outra, espelhada assim, né? Cola uma de frente para outra, espelhada, e depois recorta no papelão. Fica bem mais fácil também, mas é uma sugestão, né? Então, com o molde pronto assim, eu vou colocar no tecido e vou recortar assim maior, porque maior vai ficar mais fácil pra gente costurar. Então, recortei aqui um retângulo, né, um quadrado assim, baseado nesse molde, um pouquinho maior, ó. Cortei uma vez no tecido, tô usando o tecido Tricoline, 100% algodão. Cortei uma vez no tecido exterior, uma vez na manta. A manta que eu tô utilizando é a manta R2, então ela tem o termocolante aqui dos dois lados. E uma vez no tecido de forro. Já fixei o tecido de forro e o tecido exterior, e não tá muito fixo ainda, eu vou passar o ferro aqui pra fixar. Então essa parte vai ser o corpo do nosso estojo. A parte do zíper, eu cortei aqui a medida de 28,5 centímetros por 8 centímetros. Uma vez no tecido exterior, uma vez na manta R2 e uma vez aqui no tecido de forro. A manta R2 e o forro eu cortei maior também, então eu cortei aqui a medida certinha, 28,5 por 8. Aí eu coloquei em cima da manta, cortei um pouquinho maior, o forro é a mesma coisa, cortei um pouquinho maior. Aqui o zíper eu tô usando o zíper por metro, número 5, ele tem 35 centímetros de comprimento. Como é um zíper por metro, eu vou usar aqui um cursor, eu vou colocar o cursor depois, né? E pra enfeitar o cursor, como eu sempre faço aqui nas minhas peças, vou usar aqui um cordãozinho de cetim e também essas miçangas. O cordão de cetim e as miçangas tem várias cores disponíveis, tem assim em estojinho também, estão disponíveis lá na minha loja do Elo7 e do Shopee também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir. As alças agora, as alças eu cortei aqui no tecido exterior. 25 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura, uma vez no tecido exterior. E para estruturar essa alça, eu cortei aqui uma tirinha de manta R2 também, a medida de 25 por 2 para dar estrutura aqui nessa alça. Tô aqui com aquele sanduíche de tecido exterior, manta e tecido de forro. Eu vou pegar aqui o molde, aquele molde que eu já coloquei no papelão mais durinho, né? E vou posicionar aqui em cima. Aí, se o seu tecido for claro, você pode usar essa caneta que apaga com ferro, vai aparecer, vai ficar bem mais fácil. Mas como o meu tecido aqui é marinho, eu vou usar aqui um giz de tecido mesmo e vou riscar aqui em volta. Aqui também uma sugestão, você pode fazer um matelassé ou um quilt aqui nessa parte, para o tecido ficar bem firme, dar um detalhe a mais. Como eu tô usando essa estampa aqui, que ela é bem estampada e é toda dourada, eu acho que o matelassé ou o quilt não vai ficar legal com essa estampa. Mas é opcional, né? Você pode ou não fazer. Agora eu vou passar uma costura em cima do contorno que eu fiz. Então eu vou passar essa costura e depois recortar o excesso. Cortei os excessos e também costurei a minha etiqueta aqui no meio. Agora eu vou costurar a alça, então vou pegar aquela tirinha, 25 centímetros por 5, vou virar ela aqui no avesso e vou dobrar aqui mais ou menos meio centímetro pra dentro. E vou vincar assim com a unha. Você pode fazer com ferro de passar também, é opcional. Agora eu vou colocar aquela tirinha de manta, vou colocar aqui dentro. E vou fechar essa alça aqui.
Se você preferir, você pode prender aqui com os grampinhos também. E vou passar duas costuras paralelas, uma aqui pra fechar e uma outra aqui pra dar o acabamento. Alça pronta, já passei o ferro aqui nela também. Agora eu vou costurar a parte do zíper. Então eu vou pegar aquela tirinha da parte do zíper, eu já fixei ela na manta R2, então já passei o ferro aqui. E vou passar uma costura aqui em toda a beiradinha, uma costura de segurança e cortar depois o excesso da manta. Essa parte do zíper tem 8 centímetros aqui de largura, então eu vou virar aqui no avesso e vou riscar aqui no meio, fazer um risco no meio de 4 centímetros. E agora eu vou passar duas costuras paralelas ao redor desse risco, então uma aqui desse lado e uma aqui do outro lado. Então costurei aqui, fiz duas costuras paralelas ao redor desse risco e agora eu vou recortar aqui em cima desse risco, que vai ser a metade aqui dessa tira. Aí eu vou ficar com duas tirinhas já com o acabamento dos dois lados preso aqui na manta. Vou pegar aqui a parte do tecido de forro também e vou recortar no meio. Esse pedaço do tecido de forro eu cortei um pouquinho maior também, mas não tem problema, vai ficar mais fácil de costurar. Então eu vou dobrar ele aqui no meio e vou recortar. Então tenho duas tirinhas aqui do forro e duas tirinhas aqui do tecido exterior com a manta. Vou pegar agora o meu zíper, vou colocar direito do zíper com o direito do tecido exterior, direito com direito dessa forma aqui. Vou deixar aqui sobrando, que é por onde eu vou colocar o cursor do zíper depois. E vou prender tudo aqui com grampinhos. Agora eu vou pegar o tecido de forro, tô usando aqui um tecido liso, mas se o seu tecido for estampado, coloca direito da estampa com direito aqui do tecido, direito com direito. E prendo aqui com grampinho também. Agora do lado da manta, eu vou passar uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina. Costura feita, agora eu vou trazer o tecido de forro aqui pra trás da manta, vou puxar aqui o zíper pra cima e vou passar um pesponto aqui nessa parte. Costurei aqui toda a beiradinha também para fixar o tecido de forro aqui na parte do tecido exterior. Vou recortar aqui o excesso agora. Como eu disse, né, eu cortei aqui o tecido de forro um pouquinho maior. E agora sim eu recorto o excesso desse forro. E agora é só fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pego a outra tirinha e coloco ela direito com direito. Alinho aqui as laterais, né, coloco certinho para elas ficarem na mesma altura. E agora coloco o tecido de forro, direito com direito também. E passo uma costura aqui do lado da manta para ficar mais fácil. Agora eu trago o tecido de forro aqui para trás da manta. Aí eu alinho bem, puxo aqui bem o forro aqui para trás. Passo o pesponto aqui nessa volta e também costuro aqui uma costurinha de segurança para fixar aqui esse forrinho atrás dessa manta. Costura feita, agora eu vou colocar o cursor aqui no zíper. Então vou abrir aqui essa parte que eu deixei maior. Vou recortar aqui os dentinhos do zíper, só um pedacinho de um dos lados. E agora eu vou colocar a cabecinha do cursor, eu encaixo aqui onde eu não cortei. Subo aqui até a parte que eu cortei, encaixo o outro lado. Seguro os dois e puxo aqui pra cima. Vou deixar o cursor do zíper aqui no meio. E agora eu vou pegar a alcinha. Então essa alça, ela tem 25 centímetros, eu vou cortar 12 centímetros. Então vou pegar aqui minha fita métrica, vou medir 12 centímetros.
e vou recortar aqui. Aí essa parte que tem 12 centímetros, eu vou recortar ela no meio. E vou costurar uma de cada lado aqui da parte do zíper. Então eu dobro ela aqui no meio de novo, costuro aqui. E o outro lado, a mesma coisa, dobro aqui no meio e costuro aqui. Depois eu posso cortar o excesso aqui desse zíper, desse lado a mesma coisa, eu posso cortar o excesso. Costurei aqui as alcinhas do zíper, agora eu vou costurar essa parte do zíper aqui no corpinho do estojo. Antes de passar essa costura, eu fiz aqui a marcação do meio aqui dessa parte, então dobrei aqui no meio, cortei aqui, fiz 2 piques para demarcar o meio. A mesma coisa aqui no corpinho, dobrei aqui, né, no meio, fiz um pique aqui, para demarcar aqui os meios. Então vou colocar direito dessa parte do zíper com direito do tecido, direito com direito. E vou passar uma costura aqui com a distância de um pé de máquina. A minha máquina é a máquina industrial, ela tem meio centímetro o pezinho da máquina dela. Se você estiver usando a máquina doméstica, você pode costurar um pouquinho mais pro lado esquerdo, né? Ou você pode colocar, direcionar a sua agulha pro lado direito, pra ficar certinho aqui meio centímetro, né? A mesma coisa aqui desse lado. Vou puxar pra cá e passar uma costura aqui com a distância de meio centímetro, um pé de máquina de meio centímetro. Costurei aqui a parte do zíper no corpinho do estojo, agora eu preciso dar o acabamento nessas duas laterais. Para dar esse acabamento eu vou utilizar aqui um viés pronto de algodão, ele tem 25 milímetros de largura. Eu vou cortar aqui mais ou menos um tamanho, vou cortar no olho aqui mesmo, ele vai ter mais ou menos 8 centímetros, 8 centímetros e meio aqui, que é o da lateral, né? E o viés ele tem essas duas partes aqui dobradas para dentro. Então eu vou desdobrar aqui uma das laterais. E vou alinhar essa parte aqui com essa. E vou passar uma costura exatamente aqui no vinco da dobrinha, nesse vinco aqui. Agora eu puxo o viés aqui pra cima, viro do outro lado e dobro o viés pra baixo. E vou passar uma costura aqui bem na beiradinha. E essa costura vai ficar exatamente aqui na costura de baixo que a gente passou. Viés colocado, agora eu vou cortar o excesso aqui das laterais e vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. O acabamento aqui nas laterais já tá pronto, agora eu preciso costurar a alça, então vou pegar aquela tirinha que sobrou, né, daquela parte que a gente costurou aqui no zíper e vou costurar ela aqui nessa lateral. Então vou puxar aqui pra cima e vou costurar essa tirinha aqui, bem nessa união aqui que a gente fez o acabamento, né? Então vou colocar ela aqui. Passar uma costura, passar o retrocesso várias vezes aqui pra ela ficar bem fixa, né? E aqui do outro lado a mesma coisa. Puxo ela pra cá e passo a costura aqui. A alça já tá fixa aqui, eu vou deixar ela dobradinha assim no meio pra ela não atrapalhar agora que a gente vai costurar essa parte aqui na lateral. Então vou unir aqui os 2 piques que eu já tinha feito. Então pique do meio com pique do meio. Coloco aqui o grampinho pra prender e vou distribuindo essa lateral aqui nessa parte arredondada. Então vai dar certinho aqui a medida. E agora é só amassar essa parte aqui toda pra dentro e passar uma costura aqui em toda essa volta com a distância de um pé de máquina. Agora você pode até desvirar aqui pra ver se tá tudo certinho. Uma sugestão também é você colocar um vivo aqui nessa lateral que fica muito bonito também, ó, tá certinho aqui. Agora vamos costurar aqui a outra lateral. Então vou fazer a mesma coisa aqui pra costurar essa parte, né, a parte do fundo aqui. Vou unir aqui os 2 piques do meio e colocando os grampinhos e depois passar uma costura aqui em toda essa volta. E para dar o acabamento aqui nessa parte, eu vou usar também aqui o viés pronto. Então vou fazer a mesma coisa, vou desdobrar aqui de um dos lados, desdobro aqui. Aqui eu não vou recortar só depois que eu tiver costurado. E vou posicionar aqui, vou começar aqui dessa parte aqui de baixo.
Deixa eu aproximar bem e também clarear, né? Pra vocês enxergarem bem. Aí eu vou dobrar, desdobrei aqui essa parte, dobro aqui pra dentro. E vou alinhar essa parte aqui com essa aqui. Coloco aqui e passo a costura exatamente aqui nesse vinco, até chegar aqui ao outro lado. Costurei aqui o viés, agora sim eu recorto ele, então eu recorto um pouquinho maior aqui. E depois eu dobro ele aqui pra cima, pra dar esse acabamento. Eu vou costurar aqui, dei o acabamento aqui, dobrando pra cima. Agora é só dobrar o viés aqui pro outro lado. Então vai ajeitando ele aqui pro outro lado. E agora sim a gente dá o acabamento aqui desse lado, então dobra aqui pra dentro. Se você preferir, você pode ir prendendo aqui com os grampinhos, né? Pra ficar certinho aqui. Vai prendendo e passa uma costura bem na beiradinha. Igual a gente fez aqui nessa lateral, a gente vai fazer aqui em toda essa volta também. Coloquei o viés aqui desse lado, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Já passei o ferro aqui em toda a peça. Sempre que a gente termina uma peça é interessante passar o ferro, né, pra ela ficar bem certinha, bem legal. Agora eu vou colocar o enfeite aqui no cursor do zíper. Eu sempre coloco aqui o cordãozinho de cetim, ele tem 22 centímetros de comprimento. E vou colocar aqui as miçangas também. Eu tava pensando em colocar um coraçãozinho amarelo, como ele tem dourados assim, né, acho que vai ficar bonito aqui o coraçãozinho amarelo. E uma bolinha aqui marinho também, acho que vai ficar legal. Então eu coloco aqui o cordão de cetim no buraquinho do cursor. Aí eu vou colocar primeiro o coraçãozinho, coloco aqui nos dois cordãozinhos juntos, né, unidos assim. Eu já queimei aqui a pontinha do cordão, pra ele não desfiar, queimei com um isqueiro mesmo, pra ficar melhor, né, pra não desfiar. Eu coloco aqui a bolinha e dou um nozinho simples aqui pra deixar os dois bem presos. E assim ficou o estojo pronto. Eu achei muito lindo esse modelo com essa estampa, né? Essa estampa é importada, eu comprei lá na Wish. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tem cupom de desconto também, então se você for fazer a primeira compra lá na Wish, aproveita o cupom de desconto. Esse estojo dá pra ser usado como estojo, né? Pra colocar caneta, mas dá pra usar como necessaire também, então dá pra colocar aqui a maquiagem, dá pra colocar celular, cartão do banco, chave do carro, né? Pra aquelas saídas rápidas que a gente não precisa levar muita coisa. Como é compacto e tem a alcinha aqui, dá pra carregar numa boa na mão, fica bem legal. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha, deixar o seu like pra ajudar aqui no crescimento do canal, na divulgação do vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui pra sempre acompanhar os vídeos novos, ativa o sininho, né, pra receber notificação quando tiver vídeo novo. E eu vou deixar aqui o arroba do meu Instagram também, que eu tô sempre por lá mostrando minhas costurinhas, mostrando meu dia a dia aqui no ateliê. E é isso, espero muito que tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!